Bom, pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Bom, vamos lá. A aula de hoje vai estar relacionado a um tópico que vocês não gostam muito, né? Que é um pouquinho mais do histórico, mas bem importante para que vocês tenham esse conhecimento como era feita a fotogrametria antigamente, né? Hoje vocês vão ver as divisões da parte da fotogrametria e as divisões dos instrumentos que eram utilizados na fotogrametria. Então nós vamos estar falando hoje sobre os restituidores, que são os nossos instrumentos fotogramétricos, né, que eram utilizados antigamente. Então hoje, só de forma resumida para vocês lembrarem, vocês já fizeram o trabalho aí, né, a tarefa de interseção e recessão. E vocês viram que este é uma tarefa digital, né? Você precisa de de duas fotografias digitais, né, para que você possa extrair lá um ponto com coluna e linha, o mesmo ponto na outra imagem com coluna e linha, e aí essa coordenada aqui que você extraiu de coluna e linha de ambos é transformada em x e y fotogramétrico através da orientação interior, né? E aplicados na equação de colinearidade para saber x e y aqui do terreno, certo? E aí aqui você vai ter o coluna e linha ou coluna e linha, isso daqui no método de interseção, certo? E no método de recessão, você tem que ter a sua imagem, né? Nessa imagem você pega no mínimo 4 pontos sobre esta imagem, a gente utiliza 5 para ficar bem geométrica aqui, né? E através desses 5 pontos aqui na imagem, vocês recalculam, né, os 6 parâmetros de orientação exterior do CP, tá? Os nossos 6 parâmetros de orientação exterior. Os 3 ângulos de Euler, né, ou a atitude da câmera, que é os ângulos ômega, φ e kappa, né? E as 3 translações aqui, os 3 deslocamentos x, y, z. Né? Hoje em dia, isso daqui eu tenho de forma aproximada, porque eu tenho que ter de forma aproximada, porque o método de recessão ele aplica um ajustamento de observações lá, né? E eu preciso de um chute inicial, onde este valor aqui ele é dado através de uma IMO, né? Que é um sistema inercial, que dentro dessa IMO tem 3 acelerômetros, então é uma caixinha, né? É uma caixinha aqui que possui dentro dela aqui 3 eixos, né? Esses 3 eixos são 3 acelerômetros que conforme a aeronave ela inclina, né? Então conforme ela inclina aqui tem uma certa inclinação em relação aqui ao seu eixo, isso em relação ao horizonte, ele detecta essa inclinação aqui e grava este ângulo de acordo com o eixo que ele vai estar rotacionando. Então, lembrando que eu tenho os eixos x, y, z, né? Então, para que eu tenha os meus ângulos x, y, z aqui, eu vou ter aqui, por exemplo, x, y e z. E aí as rotações em torno desses eixos aqui, né? Ômega, φ e kappa, tá? Respectivamente aqui no desenho. Então, antigamente, eu não tinha GNSS para ter esse x, y, z aproximado. Eu não tinha uma IMO para ter o ômega, φ, kappa, né? Como que eu então fazia para que eu conseguisse orientar a minha imagem? Porque isso daqui ele serve para orientar a sua imagem, né? Porque assim, a sua imagem ela fica aqui teoricamente totalmente na vertical. E aí você anda somente a aerobase, né? Você só tem um deslocamento aqui da aerobase, que é a distância entre os dois CPs, né? E aí você tem outra imagem perfeitamente na vertical. Quando eu falo perfeitamente na vertical, é com ômega φ kappa zero, né? Ou seja, ela é totalmente perpendicular aqui ao terreno, tá?
ela não tem nenhum tipo de inclinação. Esse é o caso perfeito, né? Então eu poderia simplesmente colocar no meu restituidor uma imagem, colocar o ômega FICAP igual a 0, né? Colocar aqui essa distância aqui da aerobase e pronto, fazer. Mas não é bem assim, a gente sabe que existe em todos os deslocamentos. Então como que a gente fazia isso de forma antiga, né? Como que a gente poderia tá fazendo isso e não tratando com as fotografias digitais, né? E aí que entra os restituidores. Os restituidores, então, eles são equipamentos, né? Hoje em dia, você pegar um computador com a estação fotogramétrica que a gente tem lá na faculdade, por exemplo, um computador com uma tela 3D, com um óculos 3D, com um mouse específico, isso é um restituidor. Só que é um restituidor digital, né? Então vocês vão ver que existiam antigamente os restituidores analógicos, os analíticos e os digitais. Nós vamos começar pelos analógicos. E os restituidores analógicos, não há nada digital nele, tá? Por isso que ele chama analógico, né? Então quando você trata-se de algo analógico, significa que não tem nada eletrônico nele, presente nele, né? Então tudo que é analógico é tudo nada digital, tá? Ou seja, não tem nada de elétrico nele, a não ser se for luz, né? Essas coisas, mas em termos de movimentos, em termos de geração, não tem nada elétrico, tá? Tudo analógico, então é tudo feito por coisas óticas e mecânicas, tá? Então, como não tinha nada digital, como por exemplo as imagens digitais ainda não existia nessa era, né? Então, eu precisava de uma câmera para que tirasse essa foto, revelasse essa foto, e eu iria utilizar essa fotografia de forma analógica, ou seja, revelada, né? Então, nosso primeiro passo é esse, a gente não utiliza imagem digital, seriam imagens analógicas através de câmeras específicas, que nós chamamos de câmeras métricas, né? São câmeras específicas para a fotogrametria, que atrás dela teria que ter lá, como eu já mostrei para vocês, né, teria que ter um gabarito especializado para sair essas marcas fiduciais aqui, ó, porque as marcas fiduciais são extremamente importantes para que a gente possa ter um eixo depois, né, igual a gente viu lá na aula de estereoscopia. Então, esses instrumentos restituidores, que também pode ser chamado de estereorestituidores, eles são instrumentos que foram desenvolvidos para proporcionar resultados rigorosamente precisos, tá? Dizem ainda que esses restituidores fotogramétricos podem atingir uma precisão equivalente ao digital, né? Se você pegar uma pessoa muito experiente. Então, ou seja, a precisão que eles chegavam nos mapeamentos antigos através da fotogrametria não são muito diferentes do que chegavam hoje em dia. Obviamente que hoje em dia você consegue um processo computacional e um processo bem mais preciso, mas eu digo, comparando as épocas, seria algo compatível, né? Então, eles conseguiriam extrair dessas coordenadas dos pontos no espaço-objeto de forma muito precisa, a partir dessas correspondências entre essas duas imagens. Basicamente, como vocês fizeram na metodologia da interseção, né? Através de uma metodologia aí de uma semelhança entre duas imagens, dessas correspondências, a gente consegue extrair um ponto no terreno. No restituidor a gente também conseguiria fazer isso. Então a ideia básica desses restituidores é formar um modelo geométrico no terreno, ou seja, um MDT ou um MDS, porém não de forma digital, porque o modelo é modelo digital do terreno, né? Então nessa época não era digital, então só era gráfico ou numérico, mas ele forma um modelo geométrico do terreno, então é um MGT aí, né? Não é um MDT. Pela reconstrução destes feixes de raios perspectivos projetados. Então ele também fazia uma reconstrução desses feixes de raios. E como que foi feita essa parte da evolução desses instrumentos? Primeiro classificaram, né, os restituidores em analógicos, analíticos e digitais. Então isso daqui é que vocês têm que ter em mente, né, que existe a era dos restituidores analógicos, a era dos restituidores analíticos e a era dos restituidores digitais. De forma resumida,
os analógicos eles se deram até a construção do computador, né? Até a invenção, né, do computador. Então, o computador ele foi a chave para virar e transformar dos restituidores analógicos para analíticos, tá? Isso por quê? Porque todas as contas, tudo que vocês iam fazer era tudo sobre os restituidores analógicos, tá? Tudo na mão e tudo diretamente no restituidor. Quando foi inventado o computador, esses restituidores analógicos eles passaram a ser acoplados no computador. E aí todos os movimentos que eram feitos manualmente passaram a ser feitos de forma eletrônica, né? Ou seja, eles mandavam alguns movimentos para o computador fazia as contas, devolvia para o equipamento e o equipamento executava alguns movimentos eletrônicos, né? E todas as contas eram feitas no computador, assim como a restituição, né? Aqui é a restituição, que é o desenho, né? O desenho de uma quadra, o desenho de um lote, o desenho de uma rua, o desenho de uma árvore. Tudo isso era feito diretamente na carta. Depois vou mostrar como. Aqui já era feito diretamente no computador. Então a pessoa lá ia desenhando no restituidor, né? E esse desenho ia saindo lá na tela do computador e ele ia verificando, né, se estava ficando do jeito que ele estava desenhando ali, tá? Então, isso é um analítico. Ele ainda utiliza-se de coisas analógicas, né? Ou seja, ele utiliza de alguns objetos analógicos e também de algumas coisas digitais. Então, a maioria das coisas que eles estavam fazendo ali são movimentos digitais eletrônicos. Mas o que seria essa parte analítica ainda? As imagens, tá? Então, as imagens ainda eram imagens reveladas porque ainda não tinha câmera digital. Só passamos para a era digital quando foi inventado a câmera digital, tá? Então, a câmera digital aqui ela foi inventada e aí passou da era analítica para a era digital que temos até hoje. Então esse é um resumo, tá? Os restituidores analógicos ele vai até a invenção do computador, depois a gente passa para a era analítica, que vai até a invenção da câmera digital, tá? A era analítica é a menor que tem entre as três eras. Então aqui, ó, a analógica ela foi até de 1900, que foi aqui da invenção mais ou menos aqui do avião, né? Na verdade não foi a invenção do avião aqui nessa época, mas quando eles colocaram a câmera no avião, que foi logo após a invenção do avião, né? Que a gente se dá aí por Santos Dumont em 1906. Então, os americanos chatos falam que foi dos irmãos Wright, né, em 1903. Mas todo mundo sabe que foi pelo Santos Dumont, em 1906. Então é por isso que é nessa época dos 1900 até 1970, onde teve a criação do computador. Aí alguns dizem, mas o computador ele foi gerado lá em 1940, né? Mas em 1940 começou as primeiras gerações dos computadores, né? A parte mecânica ainda, né? Não estava ainda muito bem desenvolvido. Lá para 1950 teve a parte dos transitores, onde estava essa segunda geração, né? Que foi pelo Alan Turing aí. E em 1960 começou a surgir uns microcomputadores e eles, né, tiveram aí os microcomputadores realmente em 1970, né, que é chamada da quarta geração aí de computadores, né, e nos anos 1970 que é conhecido pelo esse avalanche de microcomputadores pessoais, tá? Então, 1970 aí, com a criação dos computadores, mais ou menos na época aí de 1976, que surgiu aí os primeiros realmente computadores com processamento aí vetorial de sucesso, tá? E
E aí durou até 1990, porque em 1990, nessa época, teve a invenção da câmera digital, né? Ela começou os estudos aí em 1972, 75, né? Que começaram os estudos com as câmeras digitais, mas foi lá em 1990 que conseguiram fazer as primeiras câmeras métricas digitais, né, para ser utilizado com a fotogrametria. Tá bom? Então, a partir aí de 1990 que a gente passou a era digital. Então, tudo digital, né? Começou aí na parte tudo digital. E é por isso que a era analítica ela é a menor, né, dos três aí, pelo fato de que a digital ela já passou, né, os 20 anos e está cada vez mais aí só crescendo, que agora vai ser pro resto aí vai ser só digital, né, a não ser que invente uma outra coisa que agora que eu não tenho ideia ainda, tá bom? Mas é dividida entre essas três eras com os três limites aí, né? Aqui começando com a invenção do avião até a invenção do computador, com a invenção do computador até a câmera digital e aqui daqui para frente da era digital. Então os restituidores analógicos produzem mapas de traço contínuo, tá? Então vocês vão ver em vídeos que eu vou mostrar para vocês, ou informações numéricas quando conectados a um sistema CAD, precisando para isso a utilização de encoders, que eu vou mostrar no final da aula para vocês o que seria este encoders, mas essa parte aqui, né, informações numéricas conectadas a um sistema CAD, num sistema de encoders, é aqui na era analítica. Na era analógica, apenas mapas de traço contínuo. Então, os restituidores analíticos, já estou falando de analítico e não analógico, produzem informações numéricas e os mais antigos produziam mapas de traço, como por exemplo os analógicos. Os restituidores digitais eles surgiram no início da década de 90, junto com o desenvolvimento tecnológico, principalmente da informática e da câmera digital. E eles também trabalham somente com as imagens na forma digital. Não preciso mais revelar as minhas imagens para que eu possa estar utilizando ela como analógica ou analítica, tá? Então a foto ou seu diapositivo é uma matriz de intensidade de tons de cinza, como vocês conhecem as imagens hoje em dia, né? Então, como vocês sabem hoje em dia, toda imagem ela é composta de uma matriz com tons de cinza. Bom, falando agora específico dos restituidores analógicos, né? A característica deles é um feixe de raios produzidos fisicamente por meios ópticos, mecânicos e ópticos mecânicos, né? Então, basicamente, como que é feito hoje na fotogrametria digital? Que vocês viram lá, né? Então, eu tenho duas imagens, eu tenho aqui os meus dois CPs e para ligar este ponto no terreno, eles têm que estar na colinearidade entre os três pontos. O ponto no terreno, o ponto lido na imagem e o ponto do CP, certo? Para este feixe de raio, a mesma coisa. O CP da outra imagem, o mesmo ponto lido no terreno e este ponto lido na imagem e este ponto aqui no terreno. Esta é a geometria que a gente sempre trabalha. Os pontos colineares de um feixe perspectivo, os pontos colineares na outra imagem, com outro feixe perspectivo pertencente ao mesmo ponto. E aqui nessa parte aqui dos restituidores, eles fizeram isso. Eles pegaram aqui uma imagem, né? Eles pegaram aqui uma imagem, colocaram a outra imagem aqui e eles construíram um feixe perspectivo. Eles construíram este feixe aqui. Então, esse aqui é uma haste mecânica metálica, né? Onde aqui estava sendo representado. Deixa eu aumentar aqui. Aqui estava representado pelo CP1, pelo CP2, né? Aqui o ponto no terreno, aqui o ponto lido na imagem, tá? Que estava ligado aqui para uma outra haste que você fica vendo aqui. Então, aqui tinha um sistema óptico que, conforme eu mexia um mouse aqui no terreno, se essas imagens estivessem perfeitamente orientadas, tá?
eu iria ver igual lá no restituidor, como eu mostrei para vocês. O olho da esquerda estava vendo esta imagem aqui da esquerda, né? O olho da esquerda vê somente o ponto dessa imagem da esquerda e o olho da direita vê somente esse ponto da direita, e ele via de forma tridimensional esses pontos, onde este ponto aqui é exatamente igual a este ponto aqui, tá? Na mesma posição. Mas para isso eles precisavam orientar estas imagens aqui, tá? Igual a gente faz, mais ou menos igual a gente fez lá nos estereoscópios, né? Naquela aula de estereoscopia. Então, ó, você tinha que colocar o valor da distância focal, você tinha que colocar o valor da aerobase, já aplicado numa escala, né? Tudo isso daqui eram colocados de forma manual. Aqui é uma luz, um jogo de luz, né? Para que possa iluminar aqui a imagem para chegar aqui aos seus olhos, né? Através de algo óptico, tá? E assim era feita as equações de colinearidade, né? Eles simulavam a equação de colinearidade aqui de forma mecânica. E ainda, além de tudo isso, ainda colocava a altura de voo, tá? Então você colocava aqui a altura de voo, a distância focal, já tinha uma escala, né? E aí também colocava a aerobase nessa escala aqui. Então aqui é um modelo esquemático do instrumento B8S, que era um dos mais utilizados aí. Só lembrando que esses equipamentos, eles foram equipamentos desenvolvidos para a guerra, tá? Foram equipamentos desenvolvidos na guerra, e os pioneiros na fotogrametria foram os franceses e os alemães, tá? Basicamente foram os... Essa até é uma história legal, porque... E aí é interessante essa história, porque os pioneiros da fotogrametria são franceses, né? Então a gente vê lá o Aimé Laussédat, que desenvolveu a fotogrametria para fotogrametria terrestre, né? E aí depois colocou num balão, o Louis Daguerre, que colocou no balão. São pesquisadores franceses que desenvolveram a teoria da fotogrametria. E os melhores equipamentos, que foi desenvolvido para a Primeira Guerra Mundial já, foram equipamentos produzidos pelos alemães, né? E eles eram oposições, e utilizou-se aí então da inteligência francesa na parte da fotogrametria com o poder de criação aí de equipamentos da Alemanha, né? Então os melhores equipamentos aqui, até hoje, se for ver na parte de fotogrametria, tem muitos equipamentos alemães, né? Analógicos. Então vocês vão ver por fotografias que as estruturas metálicas desses equipamentos são todas estruturas verdes, remetentes realmente aos equipamentos criados na época da guerra. E aí depois eles começaram, depois que passou a guerra e tudo mais, né? Antes da guerra, durante a guerra e depois da guerra, teve classificações desses instrumentos para serem utilizados, né? E aí eram utilizados primeiramente a classificação quanto à precisão e a sua utilização. Então, antiga lá, né, pós-guerra já 1960, classificado segundo o seu desempenho, né? Então existiam aí os equipamentos analógicos de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, né, que eram restituidores, por exemplo, de alta precisão, equipado com dispositivo para realizar uma aerotriangulação. Já a segunda ordem são restituidores de alta precisão sem a possibilidade de realizar uma aerotriangulação, e terceira ordem, restituidores para apenas uma restituição topográfica, né, que tinham precisões menores. E aí este foi o A, que é a antiga. Depois surgiu a intermediária, que como a classificação antiga provocava algumas situações duvidosas, né, pois os instrumentos de alta precisão, por exemplo, como o A10, que é o mais utilizado da época, né, era o A10 e o B8, mas o A10
foi o mais robusto, eles eram classificados como de segunda ordem, porém ele era muito preciso, né? E aí propôs uma segunda classificação, que foi quanto à sua aplicação. Aí eles passaram a ser universais de precisão, topográfico e de terceira ordem. E em 1968, não muito depois, né, num evento internacional aí de sensoramento remoto, propôs uma nova classificação, né, baseada somente na precisão desses instrumentos. Aí foi um restituidores de precisão, que tinha precisão planimétrica de mais ou menos 0,015 milímetros, só para vocês verem como eles eram precisos, né, ó, de mais ou menos 0,015 milímetros, e altimétrica de mais ou menos na escala de 1 para 10.000 da altura de voo. Então eles eram muito precisos mesmo. Os restituidores topográficos com uma precisão menor, mas mesmo assim era altamente preciso, né, 0,05 milímetros. E os restituidores simples, que até o simples ainda é preciso, de 0,2 milímetros. Aqui já no outro evento em Brasília, né, no CBC, no Congresso Brasileiro aqui de Cartografia, em 1981, José Moura propôs uma nova classificação para estes restituidores, considerando a sua utilização de forma mais genérica. Voltou na época dos universais, precisões e topográficos. E aí depois surgiu a classificação quanto à sua construção, que é um dos mais utilizados hoje ainda, que é sobre o seu sistema de projeção. Tinha os instrumentos que eram somente de projeção ótica, né? Por exemplo, o primeiro restituidor foi desenvolvido para fotografias aéreas, Gasser, um alemão, né, de 1915. Partes das imagens do paraestereoscópio são projetadas de forma ótica, aquilo que eu mostrei para vocês, sobre uma mesa de referência, que são providos de marcas flutuantes ou marcas de medição. Então aqui, ó, é um instrumento de projeção ótica, que é o multiplex. Eu vou mostrar isso aqui para vocês depois, uma fotinha deles. Mas basicamente era um projetor aqui, ó, onde você colocava uma fotografia aqui, já bem reduzida, e ele projetava essa fotografia, que era transparente, né, aqui na mesa. E este outro projetor aqui do lado, você colocaria a fotografia aqui também, e ele projetava aqui na mesa. Tá? E aqui, neste modelo aqui, aparecia de forma tridimensional. Aqui utilizava um filtro vermelho e um filtro ciano para plotar, e ele utilizava um óculos anaglifo, né? Igual vocês viram lá em fotogrametria 1, para ver este modelo 3D. Então aqui, ó, tinha uma plotagem, aqui tinha outra plotagem, e a parte da marca flutuante, ou seja, aqui tinha um instrumento, ó, em que ele ia desenhando aqui embaixo. Então aqui ele colocava o papel da carta, né? E ia desenhando as curvas de nível aqui, de acordo com que ele ia encontrando a mesma altitude, ou seja, iria casando a marca flutuante aqui, porque ele estava vendo este modelo de forma tridimensional. Tinha que ser uma sala extremamente escura, né? E tinha que ser pessoas altamente treinadas e capacitadas para isso. Aqui nós temos um instrumento de projeção ótica também, né? Que é o Topoflex aqui, onde aqui você colocaria já uma foto, já coloca uma foto maior, ó, já não precisaria ser pequenininha igual o multiplex lá, uma foto maior aqui. E aqui, né, você conseguia ver as imagens, tá, que estava de forma plotando aqui de forma tridimensional, tá? Você conseguiria ver essas imagens. E aqui vocês podem ver que tem a carta, né? E aqui, ó, tem um tipo de uma caneta em que ele ia levantando e abaixando, né, até achar as curvas de nível da altitude correta. Teve também os instrumentos de projeção mecânica, então a classificação era de ótica, somente este ótico, e este de instrumento de projeção mecânica, onde os feixes de raios projetados são substituídos por hastes mecânicas, como eu mostrei para vocês lá, aquelas hastes de ferro. E instrumentos de projeção ótico-mecânica, que aí envolve tanto a observação feita por um telescópio auxiliar, quanto a parte mecânica. Os principais componentes eram o sistema de projeção, se ele era um sistema de projeção somente ótico ou era mecânico, um sistema de observação, se era feito através
né, da parte ótica, e sistema de medição e um sistema de traçado, né, que eram os principais componentes aqui dos projetores na época. Ele tinha que ter um sistema de projeção para chegar até os seus olhos, um sistema de observação, qual era o seu sistema de medição e o sistema de traçado, como que ele iria plotar esses seus dados. E o sistema de projeção, né, que projeta as imagens do par de fotodispositivos para o espaço modelo do instrumento. Aqui é basicamente como funcionaria um sistema de projeção ótica, eu falei para vocês já, né? Tem que ter dois emissores de luz aqui. Estes iriam projetar um modelo sobre uma mesa, onde aqui eu tenho um instrumento aqui para marcar a marca flutuante. Ele subia e descia. Na hora que ele via que essa marquinha ele casava exatamente no terreno, né, ele marcava um pontinho aqui. E aí ele ia andando, né, com essa marquinha desenhando aqui sobre a carta que está aqui embaixo, onde a marca flutuante estaria igual. Sistema de projeção ótica. Os dispositivos são iluminados de cima para baixo. Para focalizar este modelo estereoscópio, as lentes objetivas devem satisfazer as equações da lente. Equações da lente passadas lá em fotogrametria 1, né? Lembra lá? 1 sobre distância focal é igual a 1 sobre o objeto, mais 1 sobre a imagem, né? Tinha que satisfazer essas equações das lentes aqui. Sendo que o H é a distância de projeção, P é a distância principal, F é a distância focal da lente. E o sistema de projeção mecânica, que utiliza um par de hastes metálicas convergentes passando pelos eixos Cardans, né, materializado o centro perspectivo dos projetores. Então, como eu falei para vocês, ó, são os eixos aqui, né, que conforme eu movo essa minha caneta aqui sobre a minha carta para fazer o desenho, né, ele também vai movimentando esses eixos Cardans aqui, né, colocando o ponto bem sobre a mesma imagem, tá? Então era um sistema muito inteligente, né? Alguns trabalhavam como o paralelo de Zeiss, né, que eles sempre formavam um paralelogramo aqui, mas sempre ligados às hastes metálicas. E a projeção ótico-mecânica, que eles tinham tanto a parte mecânica com o eixo Cardans, como eu tinha lentes também para fazer este sistema auxiliar aqui chegar aos nossos olhos. O sistema projeção ótico-mecânico, eles utilizavam prismas, né, que tem a mesma característica aqui das câmeras fotográficas, que é um sistema ótico empregado na tomada da foto, que ele inverte, né, as imagens por conta das lentes. O sistema de observação desses instrumentos óticos era uma observação direta no modelo, como eu falei para vocês, através de filtros anaglifos. Então, o da esquerda tinha, por exemplo, um filtro vermelho. O projetor da direita aqui poderia ter um filtro ciano, né? E aqui na área de sobreposição, ele enxergava de forma 3D, de forma anaglifa. Poderia ser também através dos filtros polarizados ou cintilamento, de acordo com o nível da tecnologia da época. E os instrumentos mecânicos teriam uma observação ortogonal do diapositivo, e os óticos, a observação é feita por um sistema telescópico, né? Tipo de binóculos. O sistema de medição para o sistema óptico era através da marca luminosa, colocando no centro de uma plataforma, que é a parte da mesa traçadora, como eu mostrei no desenho. O movimento vertical era registrado no contador da mesa. Então, aquele negocinho lá que eu mostrei para vocês lá, né, onde aqui tinha uma canetinha. Então, este movimento aqui vertical era feito pelo contador ali da mesa. E o movimento horizontal era adaptado no sistema de reticulado do modelo, né? Então ele tinha a carta e aí ele já tinha o reticulado dele lá. E este movimento era feito aqui para fazer a interpolação
de forma correta. E para os sistemas óticos mecânicos, 2 marcas de medição, uma em cada caminho óptico, que fazia a coincidência dessas marcas fazendo estereoscopia, que é basicamente como nós vimos lá com os estereoscópios de espelho, né? Como eu falei para vocês lá, que ia ter a marquinha da direita, a marquinha da esquerda, né? E aí você colocava a coincidência dessas marquinhas aí para deixar sobre o terreno. Os sistemas diretos, que são os pantógrafos, né? É um pantógrafo acoplado à mesa de referência, que eu vou mostrar depois a imagem para vocês, né? Esses pantógrafos, ele tinha o plano de projeção do modelo e usava uma mesa como dispositivo traçador. Então esse daqui é um pantógrafo. Tá? Este haste aqui, ó, é um pantógrafo, né? Ó, aqui ó, um pantógrafo que conforme ele ia mexendo aqui, ó, na parte do restituidor, né? Ó, então aqui ele visualizava. Aqui eu posso ver os eixos cardans, né? Que são aqui as hastes metálicas, que conforme ele ia movimentando, este braço aqui ia seguindo e ia fazendo o desenho aqui da carta, né? Então isso daqui são os pantógrafos. Então antigamente eu poderia colocar a carta aqui de baixo e ir desenhando diretamente nela, ou para que não possa surgir sujeira e essas coisas, né? Tem um pantógrafo que transforma este movimento aqui com os mesmos movimentos aqui, que servia também para ampliações, né, em cartas maiores, para não ficar limitado ao tamanho da mesa, tá? Aqui ele também ampliava o desenho. O sistema de traçado era um sistema coordenatógrafo, que são coordenatógrafos conectados com o instrumento mecanicamente ou eletronicamente, e esses instrumentos devem possuir manivelas X e Y para transmitir os movimentos ao coordenatógrafo. O que seria esse coordenatógrafo? Já seria para instrumentos analíticos, tá? Onde ele fazia movimentos aqui, ó, para a direita ou para a esquerda, corrigindo a paralaxe, tá? Então ele ia fazendo a correção lá da paralaxe. E aí esses movimentos eram transformados em movimentos eletrônicos, onde aqui é como se fosse uma impressora 3D. Tá? Ela percorria de forma digital aqui, ó. Tem uma haste aqui, ó. Essa haste ela percorria aqui sobre a folha, tá? E ia desenhando sobre ela. É como se fosse uma impressora 3D, só que sem o eixo Z. Então o sistema de traçado ele poderia ser eletrônico, que são movimentos que são registrados eletronicamente, utilizando-se o uso de encoders sincronizados com o movimento que geram sinais elétricos. Esses encoders ele funciona mais ou menos como aqueles mouses antigos. Para quem nunca viu um mouse antigo, né, embaixo dele ele tem uma bolinha. Essa bolinha ela ia rotacionando, fazendo com que estes movimentos analógicos eram transformados em digitais. Então, se você ia para frente, o mouse vai para frente, que a bolinha está rolando para frente lá. E vocês vão ver que essa bolinha ela movimenta 2 eixos, deixando passar a luz ou não. Eu vou mostrar para vocês de forma mais específica com um encoder aqui. Então, esse daqui é um exemplo de restituidor analógico, que é o BS, né? Projeção mecânica, B8S, onde aqui você colocava as imagens, ó, a imagem da esquerda, a imagem da direita. Aqui tem o sistema de luz, para que essa luz, quando for acesa, os feixes de raios chegam até um espelho, mandam para outro espelho até chegar aqui aos seus olhos, né? Então ele fazia este movimento aqui através de prismas aqui dentro, tá? Vocês vão ver que aqui existem manivelas, ó, manivelas aqui para que eu possa inserir os movimentos de ômega φ kappa nessas imagens aqui, né? Para que ao rotacionar aqui, ó, essas manivelas, né? Cada um movimentava o ômega, o φ e o kappa para deixar a orientação da imagem de forma correta, beleza? Aqui são os eixos cardans aqui, ó, que é as hastes metálicas, né? E aqui por baixo estão os eixos que estão conectados a essas hastes, que faz com que,
Conforme eu movimento aqui o meu equipamento de desenho, de traçado, né, essas hastes aqui se movimentam de acordo com esses pontos, obedecendo então a colinearidade, imitando aqui as equações de colinearidade, tá? Então aqui, ó, um sisteminha aqui, ó, de prismas para chegar aos seus olhos, né, em estereoscopia. Aqui já há um sistema de desenho junto com um pantógrafo. Aqui um zoom de mais ou menos como era o desenho, né? Ó, aqui tem uma canetinha. Aqui uma lupa, né, para ver se realmente como estava sendo o desenho, a caneta, né? Esse aqui é como se fosse o mouse hoje, né, que nós temos lá na estação fotogramétrica. Aqui a gente pode ver parte das hastes metálicas conectadas a esse sistema. Este sistema aqui ele já é elétrico, né? Então ele está transformando isso aqui, ele já iria passar por um pantógrafo. Então conforme ele ia movimentando aqui o pantógrafo, ele ia se movimentando lá também. Aqui um sistema de colocar a imagem aqui na gaveta, onde colocaria a imagem aqui, ó, e tinha esses pinos de forçagem para que eu possa colocar sobre as marcas fiduciais, para ter uma orientação, né, da imagem. Aqui o A10, que eu falei que era um dos mais robustos, um dos mais utilizados. Vocês vão ver que existe essas manivelas aqui para movimentos analógicos para a correção da paralaxe, para que possa ser feita a orientação dessa imagem aqui através das correções das paralaxes, né, porque na época não tinha como corrigir o ômega phi kappa dessas imagens, né? Porque eu não tinha aí uma IMO, né, na época, para colocar esse ômega phi kappa. E lá na fototriangulação, quando eu for ensinar lá na frente para vocês, eu vou mostrar para vocês como era feita o cálculo do ômega phi kappa para eu inserir estes valores aqui e a correção da paralaxe aqui, ó, que eu iria fazendo aqui, tá? Aqui mais ou menos como funciona o A10, que é do mesmo jeito. Esse daqui já é um restituidor analítico, né? Então, como vocês podem ver aqui, eu consigo enxergar ainda aqui de forma analógica, né? Então, aqui coloca as imagens. Só que aqui embaixo ele já é totalmente eletrônico. Então, aqui embaixo já iria desenhando a carta, os movimentos. Ainda continuo fazendo os movimentos de correções de paralaxe, né, o X e o Y, o X numa mão, o Y no outro, e a paralaxe em Z era corrigida no pé. E aqui eram os movimentos mecânicos dele internamente. Aqui, ó, pela cor verde, né, bem bélico o negócio, né. Dá para vocês estar vendo um real, não somente por desenho, né, um real aqui. Aqui mais um, aqui é um analítico, esse aqui é totalmente analógico, que esse aqui é o B8S, esse daqui é o Stechometer C, que ele era analítico, se comunicava com o computador. Aqui é onde tinha a comunicação com o computador, que os encoders ficavam aqui conectados para transformar esses movimentos. Aqui a gente pode ver, ó, a paralaxe em X, o movimento em X, para que essa imagem possa movimentar em X, para que essa imagem possa movimentar no eixo Y, né? E para corrigir a paralaxe em X, a paralaxe em Y e a paralaxe em Z. Aqui, ó, de forma específica, ó, o movimento do eixo X, movimento do eixo Y, né? Como vocês podem ver aqui, eu já não tenho a canetinha, o mouse, então por isso que eu tenho que ter essas manivelas, tá? Para movimentar aqui, ó, o X e o Y, paralaxe em X, paralaxe em Y e aqui o movimento em Z, tá? Isso tudo para que eu possa ir movimentando e aí apertar um botão e falar, não, já está na estereoscopia, e aí manda de forma eletrônica para fazer as contas. Olha o tamanho desses equipamentos que hoje foi substituído por um computador. Aqui é o A10, né? Aqui o A10 ele já tinha aqui, ó,
uma pequena TVzinha integrada nele, por mais que ele seja totalmente analógico, já foi adaptado aqui para analítico, mas ele era analógico. Aqui partes de um multiplex de projeção ótica, onde aqui você colocava a fotografia, né, o diapositivo, aqui em cima se inseria a luz, e aqui embaixo se colocava o filtro, né, o filtro vermelho ciano. E aqui vocês podem ver que existem manivelas aqui também, manivelas aqui em cada um deles, para que eu possa estar orientando o capa φ ômega também desta imagem, de cada imagem. Falando um pouquinho sobre os restituidores analíticos, né, mais a fundo, eles resolvem matematicamente a relação entre a coordenada na imagem fotográfica e no sistema de referência fotográfico e as coordenadas do terreno. Então, todo o movimento ele é transformado de forma numérica, né, para fazer a reconstrução dos feixes de raios. Então, toda a conta ele é feita através de um computador. Tá? Então, todos esses movimentos aqui que eu fazia em X, em Y e em Z aqui, né, e eu via aqui de forma analógica as minhas imagens, era transformado esses movimentos para o computador fazia as contas e desenhava. A definição de ELAVA é que os restituidores analíticos, né, é um estereorrestituidor com projeção analítica, e a projeção analítica é a transformação de coordenadas objetos em coordenadas imagens e vice-versa, igual vocês podem fazer hoje em dia. E essa transformação utilizava um cálculo de um conjunto de coordenadas a partir de outro baseado na relação matemática, que são as equações de colinearidade. E o estereorrestituidor é um instrumento estéreo permitido essencialmente a restituição da linha contínua de forma analógica, né? Ou seja, com imagens analógicas. Os restituidores analógicos, né, em termos de comparação entre o analógico e o analítico, é que o analógico tem a reconstrução da realidade física por meio de componentes óticos e mecânicos, e os erros eles não são corrigidos, aí depende de um operador com muita experiência, tá? Os restituidores analíticos são restituidores com poucos componentes óticos e mecânicos, né? Mais para ver a imagem mesmo, né? Porque não tinha imagem digital aqui. E as correções dos erros sistemáticos, grosseiros, sistemáticos e aleatórios, são corrigidos, porque eu consigo aplicar lá as distorções das lentes, fazer tudo que vocês fizeram no computador. Eu consigo fazer essas correções. E o processamento de qualquer tipo de fotografia. As câmeras com qualquer distância focal. Antes, no analógico, só tinha que ser as câmeras específicas, porque a distância focal ela era inserida lá no equipamento, então tinha que ser com distâncias focais específicas. Aqui não, já pode ser com qualquer distância focal, né? E aí aqui nós temos aqui um rapaz, né, olhando aqui de forma analógica, né? As imagens analógicas estavam aqui, fazendo os movimentos X e Y, e esse movimento sendo transformado para esse computador super moderno aqui, né, fazendo o desenho aqui no CAD. Bom, o funcionamento dos restituidores analógicos era de alta precisão, ou seja, 20 microns-metros na foto. Os analíticos, 2 microns-metros na foto, devido à substituição da projeção analógica pela analítica. E a reconstrução precisa da geometria da câmera. Tá? Aqui nós já temos um bem mais moderno, tá? Restituidor analítico bem mais moderno, onde você vê que a parte mecânica já é bem pouca, já não tenho movimentos, já faço aqui no computador, só olho aqui mesmo, né, as imagens analógicas. O estereovisor é um sistema óptico binocular, né, com 2 porta-placas e um sistema de controle desses porta-placas com sistema de iluminação. A interface é analógico-digital, que transforma as informações analógicas dos movimentos das manivelas e do pedal em uma informação digital compatível com o computador, e também tem a volta, que é o digital para analógico, que transforma essa informação proveniente do computador em impulsos que vão acionar os seus motores, né, fazendo com que corrija essas imagens. Tem que ter o computador para armazenar, distribuir e processar os dados dos sistemas. Ele vai controlar as suas operações também e vai plotar as informações finais. Vai mandar, né, essas informações para o plotter. E o plotter ele faz, né,
o traço do mapa contínuo. O funcionamento, os movimentos das manivelas X e Y e o pedal Z, né? Pode ser através de um cursor joystick ou através de manivelas, né? E são codificados e enviados ao computador. Eles vão calcular o X e o Y da placa da esquerda, o X e o Y da placa da direita e as coordenadas do terreno, né? Que são, no caso, ali as coordenadas da mesa. Através das equações de colinearidade que é feito esses movimentos, tá? Então você coloca o cursor sobre a coluna e linha dele, que na época não existia coluna e linha, né? Existia o sistema de coordenada fiducial. Essas coordenadas aqui, eles eram corrigidas das distorções, então ao invés de passar a coluna e linha lá, né, para XY fotogramétrico, era passada X e Y fiducial para XY fotogramétrico, fazendo as correções. A distância focal era inserida, ômega φ kappa era calculado, que eu vou mostrar para vocês numa próxima aula como que eles calculavam este ômega φ kappa, então aplicava as equações aqui. Esse x, y, z do CP eles tinham de forma aproximada e recalculava as coordenadas da mesa através das equações de colinearidade, tá? Essas coordenadas eram enviadas para esses servos motores que reposicionavam as placas de modo que o operador tenha a sensação de um movimento contínuo. Então existia este loop fechado. Os movimentos das placas eram registrados através desses encoders e retransmitidos ao computador, tá? E os restituidores digitais é simplesmente aqui dois restituidores, né, que a gente vai ver na prática, tá? Na verdade é um computador onde a gente vai ver tudo digital através aqui da tecnologia de cintilamento de luz, né? Onde vai estar passando as imagens aqui na tela e através de um emissor a gente vai ver 3D com os óculos e através do mouse específico você consegue marcar a marquinha flutuante. E para finalizar a aula de hoje, tem que explicar o que seriam esses encoders, tá? Então o encoder ele é um dispositivo que transforma o movimento mecânico neste pulso elétrico. Então, existe, se você pegar um mouse antigo, achar um mouse antigo aí na casa do vô, da avó, da tia, ou até mesmo na sua casa, e abrir um mouse, você vai tirar uma bolinha, tá? Eu já vou voltar aqui para vocês, só ver se eu acho aqui, rapidinho. Aqui, ó. Esse daqui era um mouse antigo, né, onde tinha uma bolinha. Essa bolinha ela servia para movimentar esses dois eixos aqui, né? Então, basicamente, aqui ó, tem um eixo acoplado a um disco cheio de furinho e um eixo acoplado a outro disco cheio de furinho, tá? Onde eu tenho um equipamento aqui para emitir uma luz contínua e eu tenho aqui um equipamento para receber essa luz, né? Então, eu tenho esse dispositivo aqui, ó. Um dispositivo que ele emite luz e o outro dispositivo que recebe a luz. Um dispositivo que emite luz, um dispositivo que recebe a luz, tá? E aí, conforme você faz esse movimento para frente, ele deixa passar a quantidade de luz necessária para que entenda de forma de programação, né, como que isso funcionaria. Então, como que funciona como que é feito esse funcionamento? Ó, existe a fonte de luz e existe o receptor da luz. E aí o que acontece? É um disco, como eu falei, preso a um eixo que cria esse movimento rotacional, que tem uma fonte de luz e um receptor, que são fixos. E a rotação desse disco ele cria uma série de impulsos de interrupção ou não dessa luz. E estes impulsos de luz eles são transformados pelo detector de uma série de pulsos elétricos, tá? Então significa que um encoder óptico ele pode ser dividido em dois grupos, os encoders incrementais ou os absolutos. Os incrementais ele fornece essas informações sobre o movimento executado e a direção da rotação do motor, tá? Então aqui ó, tá um sistema de luz, onde aqui recebe luz e interrompe a luz. Aí aqui não deixa passar luz, né? Ó, não deixa passar luz, deixa passar a luz. E são movimentos específicos.
Então existe essa fileira de furos que é suficiente para determinar a quantidade de movimentos. Esse aqui é um detalhe, por exemplo, né, ó. Nesse espaço aqui, ó, ele tem luz sem luz, 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 luz sem luz, sem luz, sem luz, sem luz, luz, perdão, luz, luz, luz sem luz. Então assim, esses movimentos eles vão gerar um código binário, né? Então, por exemplo, assim, ó, se eu rotacionar no sentido horário, o passo 1 ele vai determinar aqui, ó, sem luz, com luz, sem luz, com luz. E assim por diante, eles iam ter movimentos específicos. Se eu mandar ele todo para cima, né, ele vai fazer um movimento. Por exemplo, assim, ele vai ficar aqui 01001011. Se o computador receber isso daqui, essa informação, o mouse vai para frente, né? Se ele receber um movimento, por exemplo, 11100100, o movimento vai para o lado e assim por diante, tá? Então esse era o jeito de encoders, né? Este é o funcionamento dele, que ele gera um arquivo binário que o computador reconhece o movimento, tá? Então esses sistemas, o absoluto, ele é utilizado pelo mouse, né? Que são dois sensores opostos. A vermelha é a posição do sensor, a preta a interrupção da luz e a branca a passagem da luz. Então aqui eles já são 3, né? Então, de acordo com o movimento, que é basicamente igual, ó, né? Posições binárias, tem a posição do disco. Beleza, pessoal? Bom, a aula é meio cansativa mesmo, né? É uma aula essencial para vocês saberem o histórico da fotogrametria, principalmente para quem for aí para trabalhar, fazer um TCC com fotogrametria, for buscar algum tipo de histórico, vocês verem como que eles faziam isso de forma antiga, tá? Além dessa aula, ainda vou colocar junto com essa aula alguns outros vídeos para que vocês possam ver como que era feita, né, o mapeamento de forma antiga. Então assistem os vídeos, que é bem mais interessante aí para vocês, né, em termos de ser mais legal do que a própria aula em si, né? Então essa aula é extremamente importante para vocês verem os desenvolvimentos, né? Mas eu compreendo que ela é um pouco cansativa e um pouco chatinha de estar se assistindo, sim. Mas cai na prova, então assistam, tá bom? Revejam a aula qualquer coisa, deu 1 hora aqui mais ou menos, vocês têm 4 horas hoje aí, né? Dá pra ver mais ou menos umas 2 vezes essa aula, porque tem os outros vídeos também, mas os outros vídeos é mais curiosidade, é mais para vocês entenderem como que era feito antigamente. Beleza? Então, vamos para os vídeos e até a próxima aí, galera. He carefully identifies his markings on the back of each photo. A second method of establishing mapping controls is called traversing. This technique is often used in level country. Moving from a known control point, the chainmen use a tape to measure the distance to the next point. Or measures the distance by the use of EDME. The instrument man uses a theodolite to determine the direction the line runs. Sighting is done on a target. The plumb line under his tripod ensures that the vertical axis of the surveying instrument contains the point on the ground. As always, every measurement is carefully recorded in the field notebook. The surveyor can make a complete circuit of an area, establishing mapping controls as he goes, or he may choose to tie into other known control points. An important part of the survey mission is the Field Classification Survey. Its purpose is to identify and classify features that are seen on the aerial photographs, or to annotate any changes that may have occurred since the photos were flown. The surveyors record names and other pertinent data on a second set of photos. All the data the surveyor collects is put on 2 sets of photographs. One set identifies the control points,
the other the field classification survey. The control photo contains the pinpricked control points on the picture side and the control data on the reverse side. The photos are then used to complete the next step of the map-making process, compiling. Compiling is essentially the task of transferring the information into a form that can be made into a map. The manuscript is the completed compilation. Grid lines are drawn to the scale the planners had ordered. The basic control points are plotted on the grid using data obtained from the survey team. When the grid is completed, the map maker must relate the control points on the manuscript to those same points on the aerial photographs. Then he can begin to fill in the details. To do this one way, the negatives of the aerial photos are fed into a reduction printer, where small photographic transparent positives are made on 54mm by 54mm glass plates for greater stability. Diapositives, they are called. The compiler uses them in a stereo plotting device called a multiplex plotter. The plotting unit consists of a number of vertically mounted projectors. These projectors are used two at a time to project diapositives of overlapping photos onto a Mylar base. One is projected in red, the other in blue. The compiler wears special glasses with one red and one blue lens. Thus, the red image is projected from one eye and the blue from the other. So he sees what the camera cannot show, a three-dimensional or stereo view of the terrain. If all the projectors are used, he has a stereo view of the entire flight line of the camera aircraft. In other words, the multiplex plotter gives the map maker a model in space of any segment of the mapping area. He uses it to plot supplementary control points, both horizontal and vertical. This is used to add to the ground survey. It is called multiplex triangulation. In cases where known control points are concentrated at one end of the strip, he can use a technique known as cantilever extension. This extends the control down the strip, but there is no way to check the accuracy of the extended portions. This technique is used to extend horizontal control into unknown areas. A more desirable and accurate type of control is known as bridging. This is used where there are known control points at the end of the strip, and the map maker wants to fill in with others. When the control points are established, the terrain features and other details can be filled in. Another device used for compiling is called a high-precision stereo plotter. It uses glass diapositives that are the same size as the aerial negative, and therefore provides images that are more detailed than is possible with the smaller slides used in the multiplex plotter. This equipment has a capability that permits the displacement in slightly tilted photographs to be corrected before the transfer is made to the manuscript. When photogrammetric control is established, the compiler goes to work filling in the details, such as rivers and forests, drainage canals, roads, rail lines, and so forth. A mobile tracing table enables him to relate the stereoscopic model in space with the manuscript. He moves a white dot on the table's surface, tracing a cultural feature. A plotting pencil directly under the dot draws the cultural features on the manuscript.
When he's finished, he has a drawing of the mapping area with every feature positioned properly in a flat or horizontal plane. Achieving this stage of the manuscript is called planimetry. To get the terrain features at the proper elevation, the compiler must draw the correct contours. The platen has a small white dot which can be raised or lowered. So the compiler can make any part of the terrain surface appear to be at the same elevation as the dot. What he sees looks something like this. He sets the dot at a specified elevation, locks the tracing table, and begins moving the table, keeping the dot on the ground. As he does this, the plotting pencil traces a contour line representing the same elevation. Then, depending on the contour interval desired, he resets the elevation of the platen. He then locates the dot on the ground, and he traces another contour line. Contouring is not an easy job. Good stereo vision and excellent hand-eye coordination are a must if he is to keep the moving dot on the surface. Eventually, all the contours are traced. Map symbols are put in, and the manuscript is finished. It is an accurate representation of the area to be mapped, but the final map is still far from finished. The compiler's job has been done. Now, the draftsman takes over. The manuscript is copied photographically. Then it will be reduced to the exact scale ordered by the planners. Several copies of the manuscript are made on photosensitive sheets known as scribe coats and peel coats. The draftsman worked from these sheets and put in all the proper symbols and printed information. At one time, this was done with pen and ink. Now it's almost always done by a technique called scribing. The scribe sheet he works on is a dimensionally stable plastic-based material covered with an opaque coating. The cartographic technician transfers the manuscript information to the scribing sheet by cutting away the opaque coating. This leaves what is, in effect, a negative stencil of the manuscript. He has a number of scribing instruments with related points or blades specially designed for certain kinds of lines. But no matter which is used, the line must be clearly scribed with no residue or jagged edges. The cartographic technician must use extreme care and caution in placing symbols on the sheet, remembering that the final map will be printed in several colors and must be clearly understood to be useful. There are guidelines for him to follow in military publications. One or more sheets may be prepared for each color that will appear on the final map, usually black, red, blue, brown, and green. Some sheets requiring large blocks of color may be scribed in peel coat sheets. Peel coat sheets have thinner coatings that, when cut, pull away in sections, ideal for showing areas of vegetation, bodies of water, and so forth. Positioning of type for identification purposes is also the cartographic technician's job. He positions the type on separate named sheets, depending on the color desired. Each sheet must be in perfect register with the other scribe and peel coat sheets. When the cartographic technician's job is finished, there will be a number of different sheets for any given map, several for each color. Each sheet is checked for defects and registration. Some are in negative form, the scribe and peel coats, for example.
Others, such as the names sheets, are in positive form. Positive sheets must be photographed to have negatives made of them before color proofs and final printing can be done. On a typical map, all these sheets may be necessary for printing in black. These may be necessary to print red. These to print brown. These blue. This for green. The number of individual sheets will vary from map to map. The final map begins to come to life in the color proof process. Negatives to be printed in a single color are exposed in sequence on a sheet of white plastic with a coating that's sensitive to that particular color. After developing, the first color is reproduced just as it will be printed on the map. The face of the countryside is changing. New big motor roads are under construction, the bulldozers making deep and dirty marks across the map. What are the map makers doing to keep pace with these breathless changes? Well, here's an instrument that actually put them ahead of the motorway engineers, the tellurometer. It works like an echo sounder, sending out high-frequency signals, measures distances of 30 miles. With it, 4 men measured a 6-mile baseline in 2 days in a job that took 42 pre-war surveyors nearly a month to do with the old tripods and steel tapes. It used to take 2 men a whole year to do the map-making mathematics that these adding machines and electronic computers can do in an afternoon, with a girl to help. You know how you can take 2 flat snapshots and look at them through a gadget that turns them into 3 true-life dimensions, stereoscopic vision? Well, the map makers do the same with this machine. Air photographs of mountains stand up in 3D, and a floating dot enables the viewer to trace every contour on the map at his elbow. Stereo plotting has made mountains into molehills as far as the hard grind of map making is concerned. Royal Engineer officers and nearly 4,000 Ministry of Agriculture officials are working at full pelt in the Ordnance Survey to record the changing face of Britain on those famous maps 1 inch to the mile. They also make maps of towns so big you can pinpoint the flowers in your front garden 3 bus lengths to the inch. Here's how they get those squiggles which show you the height of mountains. Draftsmen trace the lines the stereo plotters made on wax-coated glass, a process known as scribing a mold. Climbing these hills would be much less work than drawing them so accurately. The hand-drawn maps are photographed, and from the negatives a whole series of zinc printing plates are etched out. There's plenty of room for a dickybird to fly out of this camera, and plenty of time. The exposure takes 3 full minutes. The printing stages are almost as complicated. Each time a sheet goes through these presses, 2 colors are printed. The Ordnance map has 10 colors, including the novelty of mountain shading at the end of its 5th trip between the big rollers. Britain has led the map-making world, pioneering almost all the new processes. Today, every new mile of motorway puts some obscure, unknown part of Britain on the map.
Early map preparation was all by foot. You had to go and walk the land. Well, I'd never heard of photogrammetry before. What is a stereo plotting instrument? Oh, there were many things. State-of-the-art cameras. Various multiplex systems. The Fairchild system. The Kelch plotters project the photograph from the glass plate. We went from optical systems to mechanical systems. With every generation, the resolution got better and the geometric fidelity of the lenses got better. We got into space imagery early on. There were the analytical stereo plotters. Computers came along as a tool for design. And then forward image motion compensation. We went to soft copy photogrammetry. And digital orthophotography. And then, of course, the digital cameras. This database wasn't about money or about people. It was about geographic information systems. Because of the ability to digitize directly, photogrammetry as we knew it reached its apex of evolution. 20 years ago, you would have seen monster pieces of metal. In the world today, it's almost obsolete. Anybody can get a map just by turning on his computer and Googling it. You put it into your GPS systems that use a base map. It's universally used throughout the world now. And the appetite for that sort of digital data is almost insatiable.